Vamos lá, nesse vídeo a gente vai montar, né, a interface do nosso sistema. É um sistema para poder cadastrar a nota de aluno, onde a gente dá um nome, pega as 3 notas, né, e ao inserir a gente vai ter uma tabela, onde vai ter o nome, nota 1, nota 3, a gente vai calcular a média e a situação do aluno, se é aprovado ou reprovado. Antes de começar, né, é sempre bom fazer um rascunho no papel ou no programa, para ter uma ideia de como organizar, né, os componentes, certo? Feito isso, tendo uma noção, a gente vai ter do lado esquerdo os componentes ali para poder inserir, do lado direito uma tabela. A gente volta aqui para o Build e começa o desenvolvimento. Um dos principais requisitos quando a gente está construindo qualquer software, né, é a questão dele ser redimensionável, ou seja, autoajustável, né? Então eu posso mudar o tamanho da tela, e os componentes eles se ajustam ao tamanho, né, da janela do sistema. Existem várias formas de você fazer isso, né? Então eu vou começar com a mais básica, né, que é com um componente chamado o Grid Pane, que é na verdade uma grande tabela, né, uma matriz, e aí o que acontece? Você tem linha e colunas, e cada célula dessa aqui ela é autoajustável, né? Então de forma automática o próprio Grid Pane ajusta o conteúdo de cada célula para caber, né, no espaço disponível. Como a gente só vai ter duas colunas e uma linha, eu vou apagar aqui, vou aumentar um pouquinho, e eu vou ter isso daqui, certo? E aí a gente pode começar a montar a nossa interface. Eu vou começar com a tabela, certo? Ele vai estar aqui um table view. Então, se eu simplesmente executar, vocês podem ver que a tabela ela se ajusta ao tamanho disponível da janela, certo? Mas as colunas não, né? Então as colunas estão fixas aqui na frente. Então isso a gente pode ajustar. Ele tem aqui na propriedade, né, a questão do resize policy, a forma de redimensionamento. Então a gente vem com os trainers de resize, que é para redimensionar o conteúdo, né, do espaço disponível. Então ele simplesmente ocupa toda a tabela. Então já dá um aspecto visual bem mais arrumado. Só que a gente não vai utilizar, né? Se apertar aqui um maisinho aqui no table view, aqui na hierarquia, a gente consegue acessar cada tabela de forma individual e tem algumas propriedades. Enfim, a gente não vai utilizar a tabela por aqui, porque a gente vai construir a tabela lá diretamente pelo código, lá no controller, né? Porque a gente vai puxar esses dados de algum lugar. Pronto, então o lado direito está pronto, a gente vem agora para o esquerdo. A gente tem alguns componentes aqui, tá? Para poder mostrar, né? É o label, que é um componente de saída de dados. Só que a gente precisa organizar esse lado esquerdo aqui, né, onde os componentes estão um abaixo do outro. Tem um container que é o VBox, tá? Esse VBox ele organiza os componentes em forma vertical, ou seja, um abaixo do outro. Então eu vou pegar um label aqui que vai servir de título, né? Sei lá, sistema de notas. Aqui a gente tem uma propriedade aqui de utilizar o tamanho, fonte, essas coisas, mas eu não vou abordar nesse vídeo. Eu vou fazer um só exclusivo com a manipulação de CSS. Então a gente faz toda a utilização no próprio CSS, tá? Então eu vou utilizar até um separador aqui para deixar bonitinho, certo? E aqui eu vou montar agora a minha entrada de dados, né? Então eu vou querer aqui um label para aluno, né? Nome, né? Nome do aluno. Eu vou colocando o restante aqui, depois eu vou alterando. Já. Nome do aluno, nota 1, nota 2, nota 3.
Pronto. E para inserir, né, os dados, para poder capturar, tem um campo chamado, cadê? Text Field, né? Então eu vou botar o nome do aluno, para nota 1, nota 2 e nota 3. Vou deixar botar um outro separador aqui, para deixar bonitinho. E agora a gente precisa colocar os botões, tá? Os botões eles já estão em forma horizontal, né? Um ao lado do outro. A gente for aqui em container, ele tem aqui um chamado hbox, né? Ou seja, esse hbox ele vai organizar os componentes um ao lado do outro. Então eu posso chegar aqui e lá pegar os botões, né? Colocar um botão, 2, 3, né? Então foi adicionar, qual foi outro? Alterar e excluir. Pronto, né? Então se eu salvei aqui, certo? Um detalhe, toda vez que a gente trocar o elemento principal aqui, que estava um eixo pane e agora eu apaguei o elemento principal e colocando o grid pane, eu preciso alterar o controlador, que ele limpa tudo, tá? Então eu tenho que colocar aqui novamente app.controller.main.window, porque ele pega isso aqui ao componente, tá? Então, ou seja, eu posso simplesmente apertar em outro componente aqui e ter um controller diferente, né? Então eu posso fazer todo um emaranhado aqui de componentes, tá? Mas se você apagar o primeiro aqui, ele simplesmente apaga, certo? Então vamos lá, né? Então renomeei aqui, salvei. Se vocês forem olhar aqui, ele não vai alterar o controller, porque eu não inseri nada ainda. Então se a gente voltar aqui, ele altera, ele ajusta aqui o fxml. Se a gente executar, né, está aqui nosso sistema redimensionando, certo? Pronto, beleza. Só de forma que a gente pode ajustar um pouquinho essa visualização. Se eu chegar aqui no meu VBox, por exemplo, ele tem alguns campos em layout, que é a margem, é o padding, space, né? Por exemplo, se eu colocar o espaço de 20, ele simplesmente, ó, ele expande um pouco, né? Cada um deles. Se eu quiser colocar o padding aqui, por exemplo, aqui eu tenho o top, né? Então ele dá um padding top, aqui é o left, o rigid, né? Que aqui é do lado, o bottom, tá? Então perceba que eu já mudei um pouco aqui, né, essa questão da aparência. Então ele já mudou. Agora eu vou botar só um espaço aqui de 5, só para ele abrir um pouco, certo? Então já deu uma outra aparência aqui, né, do software. E todos os componentes vai ter isso, tá? Então não é só de um componente em si. Por exemplo, esse nome aluno aqui, que é um label, ele também tem um padding. Eu só quero alterar o top, eu simplesmente chego aqui e aumento um pouco, certo? E por aí vai. Aqui tem um space também, eu posso botar um padding nele, por exemplo, aqui para cima, deixa para baixo, né? 20. Ele dá um espaço aqui, né? De um lado e do outro. Se quiser colocar aqui também em cima, né? Pronto, ele dá um espaço. Ok, né? Então dá pra gente brincar bastante com isso aqui, deixar organizado. Nesse VBox aqui embaixo também, o que é que dá pra gente fazer aqui para deixar um pouco mais arrumado, né? Ele tem algumas propriedades aqui onde eu posso estar ajustando, né? Por exemplo, aqui o tamanho, né? Aqui, ou seja, eu já alterei, ele não estava tão lá embaixo, ele já veio para cá, né? Então ele vai ocupar apenas o espaço dos botões. Eu tenho um alinhamento aqui também, eu quero ele, sei lá, no centro, né? Então eu vou aqui,
aqui no centro mesmo, center, certo? Então mantenho eles aqui, só que eu quero colocar um espaçamento entre eles, então posso chegar aqui e colocar 20, sei lá, né? 30. E além disso eu também posso utilizar tamanhos, né, específicos. No padrão eu posso simplesmente ele ajusta ao conteúdo, né? Então, por exemplo, eu quero que todos eles tenham um tamanho de 100, por exemplo. Então vem aqui no pref width, então eu coloco 100 de cá, né? 100. Ah, professor, tem que fazer isso em todos? Até a gente aprender um pouquinho de CSS, sim, né? Caso contrário, no CSS a gente só vai definir a classe de cada botão desse, né? A gente vai ter uma classe aqui e tal, e a gente já vai ter estilos pré-definidos, ou seja, eu digo que um botão vai ter esse formato. Então, para todos os botões, eu digo que ele pertence àquela classe de botão. Então, quando eu aplicar o CSS, ele já pega aquele estilo, né? Então, o jeito que eu estou fazendo aqui é só um paliativo mesmo, tá? Então, ele está pronto, né? Então, a minha interface está pronta. Se eu for executar aqui, não esqueçam de dar uma atualizada no arquivo, porque senão ele não atualiza logo, né? No mínimo, abrir aqui o XML que ele atualiza. Então, tá aqui, né? Ele está todo estado e tal. Professor, mas eu quero diminuir um pouco isso aqui, né? Então, tem várias propriedades que a gente vai estar olhando aqui aos poucos, né? Então, ele tem aqui, ó, o máximo, né, o id, né? Então, eu posso vou falar aqui, o máximo aqui é 250. Então, ele não vai passar disso, para 300, né? Pronto. É o máximo, né? Então, ele vai simplesmente ajustar e vai permanecer isso daqui, né? Então, eu consigo montar isso. Já fica mais arrumadinho assim, beleza? A mesma coisa para as notas aqui, tá? Então, cada componente desse eu posso colocar um valor máximo aqui, mínimo também, né? Por exemplo, eu quero que isso aqui tenha, só como é só nota, né? 50, por exemplo. Vê? Ele ajustou? Acho que não, por conta do layout, né? Mas cadê máximo? Aí, eu consigo determinar aqui o máximo também, né? Então, sei lá, 100, 100. Ok, né? Então eu montei aqui a minha interface. Qual é o próximo passo aqui, né, para a gente finalizar essa parte? Dar um nome, né? Eu preciso definir, né, um ID que eu vou acessar. Por exemplo, nome do aluno. Eu vou botar aqui nome aluno, certo? A nota 1, vou chamar aqui de nota 1, nota 2, nota 3, certo? Então eu coloquei aqui, salvei. Eu preciso dar nome à minha tabela, assim, entenda isso aqui como se fosse um objeto, né? Então agora eu estou nomeando, estou dando nomes a cada um desses objetos. Ou seja, entenda o clicar e arrastar aqui como uma instanciação de um objeto, tá? Então eu preciso colocar aqui também o BT, vou chamar de btn add btn alterar e btn del, certo? Então eu tenho cada um desses aqui. Eu tenho como colocar as ações também, mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo, ok? Então vamos lá, aqui ó, como eu alterei, eu posso fazer o seguinte, o que? Vim aqui, ele vai pegar o controle, perceba que ele já está instanciando cada um dos meus elementos, tá vendo? A tabela, e é o que eu vou salvar lá no meu controller, né? Então vou substituir o código do meu controller aqui. Então aqui no meu menu Windows eu tenho o meu controller,
onde tem todos os botões, e eu tenho aqui a execução, certo? E beleza. Próximo vídeo eu vou falar dessa entrada de dados, como capturar e colocar eventos aqui nos botões. Até a próxima.